O fato é que Israel, né, é um exemplo de democracia único, talvez, certamente no Oriente Médio e certamente e do mundo, porque um país que vive ameaçado o tempo todo, né, e por estar ameaçado poderia ser um estado totalitário, né, não, Israel é a base, inclusive, da defesa do povo israelense é a democracia. A minha origem judaica vem pelo lado materno, é uma curiosidade, né? Eu às vezes fico sem graça de falar isso. Eu sou descendente direto do Mayer Amschel Rothschild. Eu sou tetraneto da filha mais velha do Mayer Amschel Rothschild, chamava-se Jeanette Jenner, como se falava naquela época, né? Lá no gueto de Frankfurt. E isso está registrado porque tem um livro da família Rothschild em que aparece toda a descendência, inclusive eu apareço. Inclusive é curioso porque lá eu sou citado como um famoso humorista. Eles fazem esse livro de genealogia de tanto em tanto para atualizar os membros da família. Infelizmente, né, só os homens, né, os 4 filhos homens, é que de acordo até com o desejo do Mayer Amschel Rothschild, eles herdaram os negócios, né? Evidentemente, a minha tetratriz-avó recebeu um generoso dote. Ela casou com, aliás, um outro filho de um banqueiro chamado Benedict Worms. Então, vem daí essa minha origem judaica. E foi diluída, né, ao longo do tempo e da história, por vários motivos. Venho de uma família não religiosa sempre, né? Meu pai era católico, mas a nossa formação toda nunca foi religiosa. Mas se fala, olha, nós somos judeus, por parte de mãe, nós somos judeus. Mas eu nasci em Curitiba, no Paraná, onde tem uma comunidade judaica muito importante, mas nós nunca, por várias questões, meu pai, nós viajávamos muito. Meu pai era do Banco Central, do Banco do Brasil e do Banco Central, então nós vivemos basicamente no Rio de Janeiro e do Paraná, enfim, mas eu acabou que minha mãe também não cultivava essa vida comunitária. A minha avó também não, porque a minha avó casou com meu avô e meu avô também era gerente de banco e também viviam pelo interior do Paraná e de Santa Catarina, 2 anos em cada cidade, 3 anos, tanto que a minha mãe e o meu tio acabaram tendo que ir estudar em Florianópolis, porque as escolas, enfim, não havia não é nem escola judaica, não é isso, não havia escola fora da escola primária, né? A escola naquela época, o ginásio científico, era tudo nas capitais, né? Eu me reencontrei com o meu judaísmo, a minha identidade judaica, aqui no Rio de Janeiro, quando nós viemos para cá, da última vez, em que eu vim estudar no Colégio de Aplicação do FRJ, onde haviam muitos alunos judeus. E, talvez por uma afinidade interior, passaram a ser os meus melhores amigos. São os meus grandes amigos até hoje. O Colégio de Aplicação era um colégio judaico-laico, porque, inclusive, nós todos éramos comunistas. Então, nós éramos Reuter. E aqui, então, no Rio de Janeiro, eu passei a frequentar a ASA, a Associação Shalom Aleichem, né? Inclusive participava das atividades culturais, das atividades basicamente culturais, das atividades também que eu sempre fiz questão de participar. Portanto, a identidade cultural muito grande
mas sem nenhum conteúdo religioso. Era muito curioso, até eu lembro quando o Sérgio Besserman, ninguém fazia bar mitzvah, mas o Sérgio Besserman, para satisfazer o avô, né, tirou um retrato, um tefilim, segurando a Torá e tudo, como se ele tivesse feito o bar mitzvah para satisfazer o avô dele, o nosso querido Freund Besserman, ok? Eu tive uma longa história, assim como com o bibliotecário lá da ASA, o querido também, o senhor Moishe Boim, né? Eu sempre fui muito ligado à literatura, a livros, à cultura ídis, Sholem Aleichem, Miele Pérez e tudo. E outra coisa que eu passei a frequentar e também, digamos assim, a militar, a ser ativista, era da colônia Kinderland, né, ligada à FIB, Associação Feminina Israelita Brasileira, onde eu também fui super bem recebido pelas senhoras, né? E eu, naquela época, né, eu passei a frequentar a colônia Kinderland, a qual, de certa maneira, eu sou ligado até hoje. Eu sempre tive, então, eu pude desenvolver uma ligação, porque eu brinco, mas é verdade, um judeu, ele pode ser tudo, inclusive ateu. Então, eu era ateu, mas sempre me considerei judeu. Curiosamente, eu me casei com uma não-judia, e até antes da pandemia, nós promovíamos aqui em casa, sempre, um jantar de Pêssar, não com cunho religioso, de ler a Haggadah, nada, mas porque eu acho que o Pêssar, aliás, as festas judaicas todas, né, o próprio Rosh Hashanah, Yom Kippur, para mim tem um grande significado, sem menosprezar o lado religioso, evidentemente. Veja bem, eu tenho grande, eu sou amigo e gosto muito do Newton Bonder, do Rabino Newton Bonder, que é um cara que me é muito querido, a Esther, a mulher dele, muito querida da Cláudia, minha mulher, nós somos assim, temos muita afinidade, apesar de termos assim muitas conversas ricas, né, mas às vezes discordantes sobre questões, né, da essência da vida e da própria religiosidade, mas isso em nada afeta o nosso carinho. Tem também o Sérgio Margulis, aqui da ARE. Enfim, outro dia mesmo eu fui no funeral de um grande amigo e o rabino veio conversar comigo. Eu já conversei com vários rabinos, é curioso, e eu gosto muito de conversar com rabinos, porque eu acho que o papel do rabino, ele transcende o religioso. Ele é um líder comunitário, né? E que, de certa forma, ele é o guardião de toda uma sabedoria e de uma tradição que vai além da religião. Então, é muito peculiar essa minha ligação, né? Eu não fiz, e também não procurei casar com uma judia. O que é curioso que eu fiz esse exame, né, que todo mundo faz agora de genética, e está lá. Eu tenho uma parcela importante da minha genética de judeu ashkenazi, né? A família da minha mãe vem da Europa Oriental, uma região ali da Silésia, que fica mais ou menos entre a Alemanha, a Polônia e República Tcheca. Eu acho assim, essa identidade, eu converso muito sobre isso e já conversei com vários rabinos, e eu digo assim, para você ser judeu, a primeira coisa, eu peguei da literatura judaica, que tem vários, Isaac Bashevis Singer, Saul Bellow, é tão rico, né? E é uma literatura que não é uma literatura religiosa, né? Philip Roth, enfim. Mas um rabino disse que a primeira coisa para você ser judeu é você se considerar judeu, se aceitar judeu. Porque, e é verdade, tem muitas pessoas que geneticamente são judeus ou são judias, mas na essência não são, porque eu acho, né, um respeito a todas as culturas, as etnias, as sociedades, que eu acho tudo isso muito rico, né? E elas têm as suas diferenças, e a gente se identifica com algumas e com as outras, mas é na ética, é no comportamento, é no modo de ver o mundo, é no modo de enfrentar os problemas,
como você pratica o bem, não que outras culturas, outras religiões, outras não praticam, claro que praticam, mas é na forma de ver, inclusive a sua relação com o mundo, com o universo, para aqueles que são religiosos, a sua relação com o Criador, né? A sua relação com as tradições, né? E com a preservação de uma cultura, né? Que tem uma importância e uma particularidade muito grande na história da humanidade. E que não é nem melhor, nem pior que qualquer uma, mas é uma cultura que também pode se traduzir numa fé, né? Eu costumo dizer, no bom sentido, eu tenho muita inveja de quem tem fé, mas a fé é como um sentimento profundo que, infelizmente, eu não tenho essa capacidade, essa grandeza de entender, né? A minha formação foi toda muito iluminista, né? Tanto que o Mendelssohn, o alemão, né, que criou o iluminismo judaico, eu gosto muito dele, entendeu? Na Alemanha, no século XVIII. A minha identidade cultural está aí. Eu encontro aí a minha compreensão do mundo, da vida, da sociedade, entendeu? Das coisas, meu modo de ver o mundo, sem achar, né, que o judaísmo ele é melhor ou pior que ninguém. É uma cultura que tem uma importância, que tem um significado e que me diz respeito, em que eu me identifico. Israel. Eu acho que Israel é um fenômeno. Não que eu concorde com todos os governos de Israel, nitidamente. É óbvio que eu tenho uma simpatia maior pelos partidos de esquerda, trabalhista e tal, mas o fato é que Israel, né, é um exemplo de democracia único, talvez, certamente no Oriente Médio e certamente e do mundo, porque um país que vive ameaçado o tempo todo, né? E por estar ameaçado poderia ser um Estado totalitário, né? Não, Israel é a base, inclusive, da defesa do povo israelense é a democracia. Aliás, um parênteses interessante, né? Eu já tive, claro, em Israel. Eu gostaria de poder ir mais a Israel. Tenho muitos amigos lá. E em Israel eu vejo que uma coisa é ser israelense, outra é ser judeu. Você pode ser judeu israelense, inclusive porque existem israelenses muçulmanos, como tem o partido, existem israelenses cristãos, existem israelenses. Israel, no entanto, é um Estado judeu que mostrou ao mundo, mostra ao mundo particularidades que são muito importantes, a despeito dos governos que estejam lá, alguns eu concordo, outros discordo, mas o Estado de Israel é um exemplo para o mundo contemporâneo e também de resistência, né, de tenacidade, de produção intelectual, cultural. Eu fui alfabetizador do Instituto Mobral. Eu fui professor de alfabetização do Instituto Mobral para adultos, uma experiência muito, muito importante da minha vida. E na favela ali do Pavãozinho, Cantagalo, naqueles tempos ainda isso nos anos 80, 70, né? Quando eu vim morar no Rio de Janeiro, onde eu fui professor de alfabetização e foi uma experiência muito importante para mim. Eu acho que qualquer um faz isso, muitas pessoas fazem isso, né? Mas não deixa de ser uma característica, digamos assim, judaica, de repartir com os outros aquele pouco que eu tenho. E, na verdade, eu digo, os meus alunos me deram muito mais do que eu pude dar a eles. Todos aqueles adultos ali, em que eu tentei ensinar a ler e escrever. Mais tarde também eu fui monitor, né, na faculdade de cálculo, mas essa é outra história, é outro tipo de... Minha mãe também era professora, minha avó era professora, minha bisavó era professora, todo mundo era ligado ao ensino, né? Eu sou engenheiro de formação, mas eu sempre gostei muito de dar aula, de ensinar, mas, sobretudo, eu gosto mais de aprender. Eu digo o seguinte, eu sei o tamanho da minha ignorância, ela é imensa,
É incomensurável, na verdade, é o tamanho do cosmos, do infinito. Mas todo dia eu quero ir dormir um pouco menos ignorante do que eu acordei. Isso é judaico. Veja bem, eu fui formado para ser engenheiro, nunca pensei na minha vida que eu ia virar artista, e talvez isso que tenha, talvez, viabilizado isso. Eu era feliz como engenheiro, é o que eu falo, o que era profissão virou meu hobby, e o que era hobby virou profissão. Eu nunca abandonei os meus estudos. Quer dizer, eu me formei em engenharia de produção na FRJ, depois fui trabalhar no BNDES, eu comecei a fazer mestrado em economia, depois eu fui estudar na Itália, planejamento industrial. Eu não me considero, eu sou um engenheiro frustrado, um cara frustrado. Não, eu gostava muito do que eu fazia. E hoje, né, eu tenho uma empresa e, de certa forma, eu continuo mexendo com arte, mas hoje talvez eu seja mais engenheiro do que propriamente um artista. E eu militei, quer dizer, eu cantei, fiz show, fiz programa de televisão, programa de rádio. Eu atuo ainda, né, em todas as mídias, e hoje eu me dedico principalmente à mídia digital. Eu trabalhei com todas as coisas. O cinema, eu vou dizer para você, o cinema, hoje com esses canais de assinatura, ele se ampliou muito, é uma indústria poderosíssima, mas por incrível que pareça, a indústria de games é mais importante ainda. E a indústria de games, ela pode ter um caráter pedagógico, ser um instrumento pedagógico, e aliás já está sendo utilizado, poderosíssimo. Eu trabalho com isso. Agora, eu cinema, como produtor de cinema, eu falei assim, o bom de você fazer filme é ser artista famoso de Hollywood. Eu fui tudo. Eu fui ator, fui produtor, fui diretor, fui tudo. Só não ganhei dinheiro com isso. O cinema foi um dos poucos lugares que... Cinema e disco foram os lugares onde... Porque é normal. Você pergunta assim, por que tem tanto judeu humorista? E eu respondo, sabe por quê? Porque é um bom negócio. Entendeu? O humor, de certa forma, eu acho que os tempos que a gente vive, de uma maneira geral, para a humanidade, a gente vive tempos desafiantes e desconcertantes. De um lado, a gente tem uma revolução tecnológica tremenda, que está realmente modificando as sociedades e a humanidade, mas a gente não sabe bem para onde a gente vai. Nós estamos numa encruzilhada em que nós temos que tratar de assuntos muito sérios, que eu diria que a primeira questão é a questão ambiental, que coloca em risco a existência da nossa espécie neste planeta. Ela diz respeito a isso, porque caso nós, homens sapiens sapiens, a gente venha a desaparecer, o planeta continuar existindo. Já aconteceram 5 hecatombes ao longo da história do planeta, onde a vida desapareceu completamente. Várias espécies já foram extintas, nós só seríamos mais uma. No entanto, como nós temos consciência, presciência e essa coisa, e a ciência, nós temos a obrigação de proteger nossa existência. E isso é uma coisa judaica. Eu acho que nós temos que ser, primeiro, tolerantes com nós mesmos e com os próximos. Entendermos todos nós como humanos, como seres humanos, que nós tenhamos tolerância. Veja bem, eu sou um cara que sempre fui ligado à tecnologia, sempre trabalho, apesar de ser humorista, sempre fui um cara ligado à ciência, à tecnologia, e participo de várias discussões sobre isso. E não sou eu que diz isso, são intelectuais importantes. Quanto mais a gente avança na tecnologia, mais é importante a gente valorizar a filosofia, as ciências sociais, as ciências políticas, a psicologia, a antropologia, a sociologia, as relações humanas. Então, o que eu recomendaria aos mais jovens é tolerância, né, com aquilo que nos é diferente, e coragem. Coragem para mudar. Porque hoje, Célia, para você continuar vivo, o processo de mudança é contínuo. Você não tem que se reinventar de quando em quando. Você tem que permanentemente se reinventar. E para isso é preciso coragem. Ao mesmo tempo que a gente tem que exercitar a nossa tolerância, cultivar isso, né? Aprender a conviver com aquilo que nos é diferente, procurar entender,
né? E que nós não somos os reis da verdade, ninguém é dono do que é a verdade. O justo vem da conversa, do controverso civilizado e do bom humor. Aprender a rir, principalmente. Começar a aprender a rir de si mesmo. E depois aceitar quando riem de você também. Quando reparam nas suas fraquezas, nas suas mesquinharias, né? Hoje, no almoço, eu falei qualquer coisa, os meus amigos caíram em cima de mim, me zombando. E eu morri de rir, porque eu falei, pô, vocês me pegaram direitinho. E eu acho que ter bom humor é muito importante.